Nesse podcast, iremos falar sobre um ex-presidente que já foi muito importante para o Brasil, chamado Getúlio Vargas, no qual foi se produzido um filme. Getúlio é um filme brasileiro de 2014, que retrata os últimos dias de Getúlio Vargas. O filme aborda o período que antecedeu o suicídio de Vargas em 1954 e explora os eventos políticos e pessoais que o levaram a essa decisão. O longa-metragem é uma representação dramatizada da vida política intensa e complexa de Vargas, destacando seu papel na história brasileira. O contexto histórico abordado no filme se refere ao Brasil na década de 1950. Nesse momento, o país estava passando por transformações políticas e sociais significativas. Vargas, que havia sido presidente em 2 ocasiões anteriores, estava enfrentando pressões políticas, especialmente de setores da oposição e militares. O filme Getúlio destaca alguns personagens centrais que desempenham papéis significativos na trama, representando figuras históricas da política brasileira da década de 1950. Número 1. Getúlio Vargas. O protagonista do filme, interpretado por Tony Ramos, é o ex-presidente do Brasil que enfrenta desafios políticos e pessoais durante seus últimos dias no poder. Número 2. General Caiado, interpretado por Leonardo Medeiros. Caiado era o chefe da Casa Militar de Getúlio Vargas. Era um veterano da Força Expedicionária Brasileira. Número 3. Carlos Lacerda, interpretado por Alexandre Borges. Lacerda foi um político e jornalista que desempenhou um papel importante na oposição a Vargas e teve uma relação tensa com o presidente. Número 4. Gregório Fortunato, interpretado por Tiago Justino. Conhecido como o Anjo Negro, era o chefe da segurança pessoal de Getúlio. Um dos fatores do declínio de Getúlio Vargas ocorreu por conta de um evento primordial, o atentado. O atentado ocorreu na rua Toneleiro e o jornalista Lacerda ficou ferido, mas sobreviveu. Esse evento desencadeou uma série de eventos que levaram à crise política e à pressão sobre Getúlio Vargas. O envolvimento de membros da Guarda Presidencial no atentado contribuiu para aumentar as tensões políticas, culminando no suicídio de Vargas em 24 de agosto de 1954. Esse período é central na trama do filme Getúlio. Culminantemente a isso, tem-se as questões políticas envolvidas e o filme Getúlio aborda diversas questões políticas que eram relevantes no Brasil na década de 1950. Algumas das principais questões políticas incluem: primeira, oposição política. O embate entre Getúlio Vargas e os setores da oposição, representados por figuras como Carlos Lacerda, é um elemento central. As divergências ideológicas e políticas alimentaram conflitos e contribuíram para a instabilidade. Segundo, crise institucional. A renúncia de Jânio Quadros em 1961 e a subsequente posse de João Goulart, além do atentado contra Carlos Lacerda, exacerbaram a crise política e institucional do país. A pressão sobre as instituições e a busca por estabilidade são temas importantes. Ainda merece ser mencionado. Terceiro, papel das Forças Armadas. O filme aborda as relações complexas entre Getúlio Vargas e as Forças Armadas, destacando o envolvimento militar na política e as tensões que surgiram em meio à crise. Quarto, o legado de Vargas. A representação do legado político de Getúlio Vargas é outro ponto relevante. Seu papel na industrialização do Brasil e suas políticas trabalhistas são discutidos no contexto das controvérsias políticas da época. Ao discorrer sobre os amplos aspectos históricos do momento, elencar motivos para também repercussão das denúncias e os fatores que mobilizaram de tal forma a aeronáutica, a marinha e o exército. Vale a pena dizer que, ao longo de 19 dias, Vargas se viu cada vez mais cercado e sem muitas opções de manobra.
Ele também se recusava a voltar ao político que fora em 1937 e não moveu quaisquer forças para barrar o levante que se arquitetava contra seu governo. A renúncia também não estava em pauta. Umas semanas de seu suicídio, Vargas chegou a dizer que só morto sairia do Palácio do Catete, e cumpriu sua palavra. Assim vale falar também sobre o grande nacionalismo que está presente no filme Getúlio, de várias maneiras, refletindo o contexto político do Brasil na década de 1950. Número 1. Política nacionalista de Vargas. Getúlio Vargas foi conhecido por suas políticas nacionalistas, buscando promover o desenvolvimento econômico interno e a industrialização do país. O filme pode explorar essas iniciativas e a visão de Vargas sobre a autonomia e fortalecimento nacional. Número 2. Identidade nacional. O filme pode abordar a construção da identidade nacional brasileira e como os eventos políticos da época impactaram essa percepção. O nacionalismo muitas vezes está ligado à preservação da soberania e da cultura própria. Número 3. Reações à influência estrangeira. Questões relacionadas à influência estrangeira no Brasil, seja política ou econômica, podem ser exploradas no contexto do nacionalismo. Eventos como a Campanha da Legalidade, que envolveu resistência contra tentativas de interferência externa, podem destacar essa resistência nacionalista. Número 4. Orgulho nacional. O filme pode retratar o orgulho nacional e a defesa dos interesses do Brasil, especialmente no cenário político turbulento da época. Esses elementos contribuem para criar uma atmosfera de nacionalismo no filme, conectando as características políticas e sociais do Brasil durante a era retratada. Falando fora do filme, vale lembrar que Getúlio tinha uma queda pelo nazismo. Olga Benário é um dos principais exemplos, onde ela era uma judia e comunista, e ele a enviou para morrer na Alemanha. E o Brasil só se uniu aos Estados Unidos na guerra por questões comerciais e da proximidade. Contudo, ao longo da trama, mostra a carreira política de Vargas, juntamente com o enfrentamento a críticas e controvérsias no que se refere a episódios de acusações de corrupção. Durante a era Vargas no Brasil, que abrangeu os períodos de 1930 a 45 e posteriormente de 51 a 54, houve diversas acusações e controvérsias políticas, mas o tema de corrupção específica é complexo. Uma das principais acusações relacionadas à corrupção foi o escândalo dos algodões, que ocorreu em 1945. Vargas foi acusado de envolvimento em esquemas de corrupção ligados a negociações de algodão. Esse episódio contribuiu para a crescente pressão política e descontentamento que culminaram em seu pedido de renúncia em 1945. No entanto, é importante notar que as interpretações desses eventos podem variar de historiadores para historiadores, que contestam a extensão das acusações de corrupção contra Vargas. A compreensão desses eventos muitas vezes depende da perspectiva e da análise histórica. Essas acusações, no entanto, não foram o único fator em sua queda. Passando para o desfecho, mostra-se a Carta Testamento. Foi uma carta deixada por Getúlio Vargas antes de seu suicídio em 24 de agosto de 1954. Lembrando que essa data não foi uma data qualquer, foi uma data que se refere a 11 anos depois do falecimento de seu filho. Nessa carta, Vargas fazia considerações sobre a situação política do Brasil na época e por suas razões para a decisão de tirar sua própria vida. Na carta, Vargas se defendia das acusações que enfrentava, denunciava as pressões políticas e militares que sofria e expressava sua visão sobre a política brasileira. Ele também enfatizava seu compromisso com o povo brasileiro e sua esperança de que seu sacrifício pudesse contribuir para a união nacional. A Carta Testamento é considerada um documento histórico significativo que oferece insígnias sobre a mente de Getúlio Vargas e o contexto político conturbado da época. De fato, Getúlio cumpriu o seu falar, onde dizia que só sairia do catete se estivesse sem vida. Concluindo, o filme mostra de forma abrangente a participação política de Getúlio Vargas no país, além de apresentar diversos elementos do catete e cenários antigos reais que incrementam o ambiente do filme e nos leva a entrar naquele momento e naquele período, explorando também a entender um pouco da mente de Getúlio, no seu contexto radical e racional, juntamente com o seu nacionalismo.
mostrando no início uma perspectiva política e seu desfecho em seu suicídio. O apoio popular a Getúlio Vargas, como retratado no filme Getúlio e na história real, foi influenciado por vários fatores. Vargas, ao longo de sua carreira política, conseguiu conquistar apoio de diferentes setores da sociedade brasileira. Alguns aspectos que contribuíram para o apoio popular incluem políticas trabalhistas. Getúlio Vargas implementou políticas trabalhistas progressistas que incluíam a criação da consolidação das leis do trabalho. Isso ganhou simpatia entre os trabalhadores e favoreceu sua base de apoio. Industrialização e desenvolvimento. Vargas também promoveu a industrialização do Brasil, buscando modernizar o país. Essas iniciativas foram vistas como positivas por muitos que vislumbravam um Brasil mais desenvolvido. Populismo. Vargas era conhecido por sua abordagem populista, conectando-se diretamente com as massas e adotando uma retórica que apelava para os interesses do povo. Esse estilo político contribuiu para a sua popularidade. Autonomia nacional. A defesa da autonomia e soberania nacionais, especialmente em momentos de pressões externas como a campanha da legalidade, também gerou apoio entre aqueles que valorizavam a independência do país. No entanto, é importante notar que o apoio a Vargas não era universal e havia oposição significativa, como evidenciado pelos eventos turbulentos e controvérsias políticas da época, incluindo o atentado contra Carlos Lacerda.